Pessoal, boa noite. Primeiro me apresentar. Meu nome é Rogério Tomás Júnior, sou jornalista, moro em Mendoza, na Argentina. Estudo aqui, faço um curso de mestrado na Universidade Nacional de Cuyo em estudos latino-americanos. Trabalho com política há 21 anos e trabalho 11 anos no Congresso Nacional. E também estudo e trabalho com redes sociais há pelo menos 13 anos. E estou aqui para falar sobre o que está acontecendo na Argentina, especialmente nesses últimos dias em que aumentou muito a tensão social, política no país. Tenho que dizer também que política internacional é um dos temas que eu tenho predileção por acompanhar. Eu cobri as eleições na Argentina em 2015 e em 2019, tanto o primeiro quanto o segundo turno. Cobri as eleições do Uruguai em 2014 e 2019, primeiro e segundo turno. Cobri eleições na Espanha em 2019, eleições regionais e que elegeram também o Parlamento Europeu, a bancada espanhola no Parlamento Europeu. E política internacional é um tema que eu procuro acompanhar bastante, especialmente aqui da América Latina e da América do Sul. Eu trabalhei no Congresso Nacional, como eu disse, 11 anos e também trabalhei um período no Parlamento do Mercosul, no ano de 2017, quando eu morei em Montevidéu, no Uruguai. Eu venho à Argentina desde 2011, seguidamente. Desde 2011, estou morando aqui desde fevereiro desse ano, mas de 2011 a 2019 estive mais de 20 vezes na Argentina e converso diariamente com militantes, dirigentes, parlamentares, jornalistas e, enfim, pessoas da sociedade argentina sobre a política, sobre a sociedade e a cultura desse país. Obviamente acompanho o noticiário bem de perto, especialmente nesse momento que eu estou vivendo aqui. Esse vídeo eu vou dividir em 5 partes, inclusive na descrição eu vou deixar os capítulos aí para quem quiser ver especificamente ou rever algum dos trechos do vídeo. O primeiro eu vou fazer um relato, uma análise sobre o clima geral da Argentina, especialmente em relação à pandemia do coronavírus e ao governo, a relação da sociedade com o governo Alberto Fernandes. Depois eu vou tratar das manifestações políticas que têm acontecido, especialmente nesse dia 9 de setembro, quando a polícia cercou a Quinta de Olivos, que é a residência oficial do presidente da Argentina. Eu vou tratar também da reforma judicial e da renegociação da dívida, que ocorreu há poucos dias, aqui o governo conseguiu. Isso é um fato relevante e vou fazer uma comparação da cobertura midiática entre o tema da reforma judicial e o tema da renegociação da dívida. Vou tratar também sobre as principais fake news que estão sendo espalhadas sobre a Argentina, sobre o governo da Argentina nesse momento, algumas inclusive que partem do Brasil, e vou detalhar isso. E por fim, vou fazer e tentar responder, dentro da minha opinião, obviamente, dentro dos elementos que eu tenho à disposição para analisar, se existe possibilidade de golpe de Estado na Argentina. Esses são os temas que eu vou tratar nesse vídeo. Vamos lá então. Quem quiser, inclusive, pode colocar esse vídeo, assisti-lo, entre aspas, como se fosse um podcast, não precisa ver a tela, embora eu vou mostrar muitas manchetes, muitas imagens aqui, mas dá para você, se quiser, só ouvir como se fosse um podcast, porque de fato esse vídeo vai ser um pouco mais longo. A respeito do clima geral da Argentina em relação à pandemia, nesse momento, 9 de setembro, a Argentina está ultrapassou a marca de 10.400 mortes e mais de 500 mil casos confirmados. O país começou o seu lockdown e começou já a quarentena num ritmo de lockdown, no formato de lockdown, isolamento completo no dia 20 de março. Os resultados foram muito bons, a taxa de contágio do país foi muito baixa até meados de maio e apenas em maio, quando começou-se a flexibilizar, e aí já desmente uma fake news que se espalha no Brasil de que a Argentina está na quarentena mais longa do mundo e que
que não houve flexibilização. Isso quem disse foi o editorial do jornal o Globo semana passada. Então, desde que começou-se a flexibilizar em meados de maio, em algumas regiões do país, sobretudo na grande Buenos Aires, a capital do país, que tem uma concentração populacional enorme, o número de casos explodiu. E não só em Buenos Aires, também na província de Córdoba e na cidade de Córdoba, capital da província, na cidade de Rosário e província de Santa Fé, Rosário é a capital da província, e em províncias como Chaco e mais uma outra, isso já em maio. Mas a partir de julho houve também um disparo no número de casos em províncias como a província onde eu moro, Mendoza. Moro em Mendoza, a capital, e em julho a província tinha 180 casos e 9 mortes, e hoje, em setembro, a gente está chegando a 12 mil casos e temos mais de 150 mortes. Então, sem dúvida nenhuma, a população argentina está desgastada, como em todos os lugares do mundo, só que o governo, desde o início, cuidou muito fortemente da saúde, priorizar a saúde, mas sem deixar de lado a economia. No mesmo momento em que foi iniciado o lockdown na Argentina, 20 de março, como eu disse, o governo já tinha anunciado medidas econômicas para, por exemplo, garantir o emprego e os salários de boa parte dos trabalhadores do país, seja com auxílio às empresas, seja com empréstimos a juros praticamente zero, na verdade sem juros, e outros tipos de auxílio para garantir que as empresas não demitissem trabalhadores durante a pandemia e as empresas não fechassem. O fato é que, infelizmente, o sistema de saúde de várias cidades do país, de Buenos Aires, aqui de Mendoza, de Córdoba, da província de Santa Fé, Rosário, cidade de Rosário, estão próximo do colapso, estão ultrapassando a casa de 70%, 75%, estão chegando a 80% de ocupação dos leitos de UTI e o número de contágios diários, de casos confirmados, novos casos, não tem baixado. O número de mortes, a taxa de mortalidade na Argentina é bem baixo, felizmente, comparado a vários outros países, mas é um número que obviamente preocupa, já são mais de 10.400 pessoas. Esse desgaste esse tempo todo, infelizmente, está gerando em parte da população, assim como no Brasil, uma postura mais ou menos de foda-se o coronavírus, a gente vai tocar na sua vida, vamos usar máscara, mas vamos fazer tudo. E infelizmente está acontecendo muitas festas, tem acontecido muitas festas ao redor do país, e festas clandestinas, a polícia tenta coibir, mas não consegue frear tudo. E foi identificado que um grande vetor de contaminação foi de jovens, especialmente aqui em Mendoza e outras cidades também, jovens que iam para os bares, se contaminavam e voltavam para casa e passavam para os idosos, né, os seus pais, seus avós. Então, isso foi um vetor de contaminação importante que foi identificado aqui. E a essa situação real de saúde pública, essa crise gravíssima, se soma a ação da oposição política, especialmente do grupo ligado ao Maurício Macri, a aliança Juntos por el Cambio, Juntos pela Mudança, que tem o partido do Macri, o PRO, e tem o partido União Cívica Radical, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. Aliados, obviamente, aos meios de comunicação, sobretudo os meios do grupo Clarim, que é mais ou menos a Rede Globo daqui, o grupo La Nación também, que é um grupo mais antigo até do que o Clarim, mas que não tem a força toda que o Clarim tem, o exército de trolls do Maurício Macri, comandado pelo Marcos Penha, que era o todo-poderoso ministro do governo Macri, que cuidava dessa ação de perseguição à oposição, sobretudo nas redes sociais. E agora eles contam também com o apoio da rede bolsonarista, né? O Gabinete do Ódio também está atuando sobre a Argentina, sob a orientação do Steve Bannon, esse guru da extrema-direita global. O Brasil tem sido usado como cabeça de ponte para invadir a Argentina, para pressionar a população da Argentina também, porque são muitos brasileiros que vivem aqui ou que vêm aqui todos os anos, né? São mais de 1 milhão de brasileiros que vêm todos os anos à Argentina, muita gente que mora aqui, são mais de 100 mil brasileiros que moram na Argentina, a maioria para estudo, mas muita gente também para trabalho, radicado aqui há muito tempo.
Então, essa infiltração bolsonarista está usando isso, a forte capilaridade de brasileiros aqui, muita gente apoiadora do governo Bolsonaro, e estão produzindo fake news no Brasil, com o mesmo estilo das correntes bolsonaristas que a gente conhece muito bem no Brasil e difundindo aqui na Argentina. Um outro ponto, as manifestações. Desde que a quarentena começou, 20 de março, como eu falei, o lockdown, o isolamento total aqui, houve muito descontentamento e aquele velho discurso de que o governo não pode obrigar, me impedir de exercer meu direito a ir e vir, por aí vai. E quando a quarentena começou a se flexibilizar, lá no final de abril, começo de maio, muitas pessoas começaram a fazer marchas, sobretudo em Buenos Aires, mas também em outras cidades, inclusive aqui em Mendoza, Córdoba, outras cidades do país, começaram a fazer marchas de protesto, cobrando que o governo não podia impor que as pessoas ficassem trancadas em casa, que as pessoas usassem máscara em todos os locais, etc, etc, etc. E também difundindo teorias da conspiração, dizendo que o coronavírus era uma invenção da China, era uma fake news, uma notícia falsa, inventada para implantar o comunismo no mundo. Isso também foi muito difundido aqui na Argentina. Nesse último final de semana ocorreu um ato que é uma cena absolutamente impressionante. Eu vi, pensei que era um ato teatral, mas não. Aconteceu uma queima de máscaras, aqui eles chamam de barbijos, e aconteceu uma queima de máscaras pública em Buenos Aires. Eu vou colocar as imagens para vocês verem um pouco aqui. E o curioso é que a imprensa argentina, a grande imprensa argentina, no primeiro momento atacou esse ato absolutamente medieval que remete às fogueiras da Inquisição na Idade Média. A imprensa tratou isso como se fosse um factoide criado pelo grupo da Cristina Kirchner, dentro do peronismo, a La Cámpora. A força política da Cristina Kirchner é muito marcada por jovens, pela participação de jovens, muito presente nas ruas, muito vigorosa, muito disciplinada nas manifestações, sempre presente. E eles disseram que isso era um factoide criado pela La Cámpora para atacar as pessoas anti-quarentena. Só que logo foi desmentido isso, ficou claro, as pessoas nas redes conseguiram identificar quem estava promovendo isso e eram pessoas que já haviam organizado marchas anti-quarentena e outras cenas dantescas de negacionismo puro em relação ao coronavírus. E aí nós chegamos à manifestação da polícia nessa quarta-feira, 9 de setembro. O país foi surpreendido nessa quarta-feira com policiais, centenas de policiais, cercando a 5ª Presidencial de Olivos, que é a residência oficial do presidente da Argentina, que fica na zona norte da cidade de Buenos Aires, já perto do Rio da Plata. E esses policiais estavam com sirenes ligadas, estavam com todos armados, obviamente, e com megafones, enfim, uma série de cartazes e, claro, fizeram o circo midiático e fizeram muitas manifestações mais de natureza estritamente política, porque, obviamente, toda manifestação, toda greve, toda paralisação é política, tem natureza política e é normal, é óbvio que tem que ter esse caráter. A reclamação dos policiais, a reclamação oficial era de que eles estavam cobrando o pagamento dos salários e o aumento de salários, disseram que houve atraso no pagamento e que estavam também reivindicando um aumento salarial, mas nas entrevistas junto aos meios de comunicação, eles acabaram deixando revelar vários outros motivos políticos contra o governo. Um dos líderes da manifestação, o policial Mariano, deixa eu pegar o nome aqui, Mariano Alderete,
ele disse que estava indignado por conta da liberação do empresário Lázaro Báez, um empresário que estava preso há mais de um ano e foi solto para o regime de prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica. E aí a direita argentina ficou indignada e esse policial, líder da manifestação, também revelou isso, que os policiais estavam indignados com a soltura do Lázaro Báez, assim como estavam indignados com a liberação de presos por conta da pandemia. Isso aconteceu no mundo inteiro, inclusive no Brasil, vários presos que não representavam periculosidade à sociedade foram soltos em regimes para ficar no regime domiciliar. E um dos policiais também, um dos líderes da manifestação, acabou usando uma entrevista para mandar um abraço para o Luiz Chocobar. Ele mandou uma saudação para o Chocobar, que é um policial que assassinou pelas costas um adolescente que cometeu um assalto no bairro de La Boca, famoso bairro lá onde tem a Bomboneira. Isso foi em dezembro de 2017, tem vídeos mostrando, eu vou ver se eu coloco aqui para vocês. A punto de ver es una imagen algo fuerte. Es el momento en el cual cae víctima de 3 balazos el joven Pablo Cucoc, que venía de participar en un robo a un turista norteamericano el viernes pasado en La Boca y que pocos minutos después murió víctima de los 3 tiros policiales que le efectuó, allí lo ven, Luiz Chocobar. Então o vídeo mostra um assassinato, o policial atirando pelas costas, e ele vai ser julgado, vai começar o julgamento dele no próximo mês de outubro, e um dos manifestantes disse que os policiais estavam todos com o Chocobar. Eles estavam todos com um assassino, um péssimo policial, um criminoso de farda, que deveria ser punido e deveria receber o rechaço dos policiais, mas que, na verdade, está recebendo a solidariedade corporativista desses agentes públicos. Algo que vale mencionar é que essa manifestação dos policiais, inicialmente, a oposição teve um apoio imediato. Parabéns aos policiais, apoiamos vocês e tal. Eles nem se tocaram da gravidade que é um cerco policial à residência oficial do presidente da nação. Um dos grupos principais da oposição, a bancada dos deputados da União Cívica Radical, que é o outro grande partido, existe o Partido Justicialista e o Partido Radical, da União Cívica Radical. Vocês devem lembrar do presidente Raul Alfonsin, ele era da União Cívica Radical. A União Cívica Radical deu uma endireitada muito grande nos últimos 20 anos, passou muito à direita, deu uma guinada muito forte para a direita e hoje compõe, junto com o PRO, o Partido do Macri, a oposição ao presidente Alberto Fernandes. E a bancada dos deputados emitiu esse comunicado aqui, dizendo que apoia totalmente a manifestação e as reivindicações dos policiais. Isso pegou tão mal que eles tiveram que apagar e aí publicaram um novo comunicado, um novo tweet, dizendo que eles são contra, eles repudiaram a manifestação policial da forma como foi feita, que é uma ameaça às instituições, uma ameaça, um cerco à democracia do país. Até agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o ex-presidente Maurício Macri não deu nenhuma palavra e outros grandes referentes da oposição, como a Elisa Carrió, ex-deputada, conhecida por ser criadora de fake news. Essa semana ela chamou de soldada de Hitler uma senadora ligada a Cristina Kirchner. A Elisa Carrió também não se manifestou. O prefeito de Buenos Aires, o Horácio Larreta, só se manifestou após 8 horas do início da manifestação na manhã dessa quarta-feira. E foi uma manifestação bastante tímida. Ou seja, o fato é que a oposição está querendo capitalizar em cima disso, desse ato que é uma ameaça gravíssima à democracia argentina. Reforma judicial e renegociação da dívida da Argentina. Em relação à reforma, por mais que a oposição, os meios de comunicação estejam protestando, e no Brasil, obviamente, os meios de comunicação grande, a grande imprensa, está repercutindo isso nessa linha da oposição aqui na Argentina, o fato é que a reforma judicial é uma reforma de cunho meramente administrativo,
não tem absolutamente nenhum caráter político. O sistema judicial da Argentina ele é extremamente concentrado no que é chamado de Comodoro Pi, que é o local onde ficam os tribunais federais e a Suprema Corte aqui da Argentina. E na prática são apenas 12 magistrados, 12 juízes que concentram todas as causas nacionais da Argentina. E isso é muito grave e engessa, inclusive, a agilidade, a capacidade do Poder Judicial de responder com agilidade às suas demandas. A reforma judicial cria novas varas federais, descentraliza esse poder que é extremamente concentrado nesse local, né, Comodoro Pi, que é bem no centro, ali do microcentro. Quem já passou por Buenos Aires e for ali pelo Teatro Colón, é mais ou menos ali perto, Comodoro Pi. E a reforma ela não vai mexer com nenhum juiz que esteja no exercício das suas funções e não vai afetar nenhum caso em andamento, não vai ter nenhuma modificação, nenhum impacto sobre juízes atuais e sobre processos que já estão em andamento. Ao contrário do que disse também o editorial do Jornal Globo poucos dias atrás, né, que disse que a reforma parece que ia mexer com juízes para facilitar a vida da Cristina Kirchner. Já já eu comento sobre isso. Antes, eu preciso dizer que, como eu dizia, a Argentina precisa de um sistema judicial mais ágil, mais célere, inclusive para combater o narcotráfico, que é um problema seríssimo do país. O crime organizado, especialmente o narcotráfico, tem aumentado muito a sua força nos últimos 20 anos. E essa é uma das justificativas para descentralizar e ampliar e capilarizar o sistema judicial da Argentina. Inclusive, os novos juízes que forem entrar a partir da aplicação da reforma judicial, eles, além do concurso público que já existe para todos os juízes, eles vão ter que passar por uma sabatina no Senado. Ou seja, vai ainda qualificar o processo de independência dos juízes. Porque se hoje o Senado, inclusive, a base governista é hegemônica, e se o governo mudar, isso vai mudar também, mas o fato é que vai ser uma instituição a mais para exercer um controle externo sobre a atuação dos juízes. Um controle correcional, como dizem, no caso, na porta de entrada dos juízes. E muito se protesta também porque estão dizendo que querem tolher a independência dos juízes, porque tem umas cláusulas que falam na reforma que o juiz ele vai ter, no exercício das suas funções, ele vai ter que comunicar qualquer tentativa de interferência ou interferência vinda do poder executivo, de onde seja, de autoridades de qualquer poder ou dos meios de comunicação, e isso que está gerando uma celeuma. Mas a única coisa que diz é, se o juiz sofrer interferência, sofrer ataque, sofrer pressão, ele vai ter que denunciar. O que é que pode haver de ruim nisso? Isso vai valer para qualquer caso, inclusive contra governo, contra oposição, quando mudar de posição, enfim. Não pode ter nada de ruim nisso. Isso é para salvaguardar, para preservar a independência e a autonomia dos juízes. E aí, sobre a Cristina Kirchner, eles dizem, né, o editorial do Globo falou isso, diz que essa reforma é sob medida para proteger a Cristina. Gente, a Cristina Kirchner, ela saiu do governo em 2015 e passou 2 anos sem cargo político, ou seja, sem foro privilegiado. E apesar de já naquele momento tinha uma série de causas, que entre parênteses são causas mais absurdas, acredite você se quiser ou não, mas são causas ainda mais absurdas, mais inacreditáveis do que as que o Lula enfrenta. Mas o fato é que a Cristina passou 2 anos sem foro privilegiado e aí se elegeu senador em 2017 e teve 2 anos como senadora da oposição, quer dizer, o governo tinha maioria no Senado. Se ela de fato tivesse cometido os crimes que alegam que ela cometeu, ela certamente teria sido votada a quebra de imunidade dela no Senado e ela estaria respondendo, quem sabe até estaria presa. O fato é que não existem provas, os processos, as causas contra ela são absurdas, assim, sem pé nem cabeça. Várias já foram derrubadas, inclusive, e houve notoriamente uma manipulação de juízes por parte do governo para usar politicamente essas causas, né? O lawfare famoso que a gente tem falado tanto no Brasil e na América Latina.
O fato é que a Cristina não precisa disso, ainda mais estando agora no governo. Essa reforma ela vai ser importante para o Estado argentino. Não é para proteger uma pessoa agora que eventualmente está no governo, mas que pode sair da sua posição nos próximos anos, como esteve recentemente até o ano passado na oposição. Por fim, sobre a reforma judicial, aqui esse tema, aqui e até no Brasil, né? Mas aqui na Argentina ele tem uma cobertura absolutamente insana. São 24 horas por dia que se fala sobre reforma judicial nos meios de comunicação e nas redes sociais na Argentina. E normalmente não falam do que está em jogo, não falam de termos, dos termos que a reforma propõe. Não falam da proposta em si, só atacam. Dizem que é uma interferência do executivo no judicial. E eu falei agora há pouco sobre as causas da Cristina que são mais absurdas do que a do Lula. Vocês não vão acreditar, mas a mídia de direita aqui da Argentina é mais canalha e mais desonesta do que a Rede Globo e o restante da mídia do Brasil. Veja, Estadão, Band, Antagonista, Cruzoé, todo esse lixo da mídia de direita, que na verdade é um partido político com várias facções, mas é um partido político que atua para defender os interesses econômicos dos donos desses meios de comunicação. Mas a mídia da Argentina se supera, acredite se quiser. No Brasil, pelo menos, eles ainda tentam dar um ar de moralidade, um ar de seriedade no jornalismo que se faz. Aqui eles simplesmente fingem que não tem nenhum problema nas coisas abjetas que eles publicam, que eles inventam descaradamente, as mentiras absurdas que plantam aí. E as operações, essa como eu falei, da queima de máscaras que atribuíram a Lacampro, é apenas uma mais recente, mas enfim, a mídia daqui é mais canalha do que a do Brasil. E isso se reflete na cobertura que é feita da renegociação da dívida. A Argentina renegociou 98,8% da sua dívida e vale citar o contexto. A Argentina, em 2019, o governo Alberto Fernandes recebeu, 10 de dezembro, dezembro de 2019, recebeu um país quebrado, com mais ou menos 10% da população na miséria e com quase 40% da população na pobreza. A Argentina, sob o mandato do Maurício Macri, nos 4 anos, 2015 e 2019, foi o país que mais se endividou no mundo. No mundo inteiro, nenhum país se endividou tanto quanto a Argentina. Eles chegaram a fazer um empréstimo de 56,3 bilhões de dólares. E isso é equivalente, é maior, inclusive, na verdade, um pouco maior do que as reservas do país naquele momento. O empréstimo foi de 2018. E para vocês terem uma ideia, é como se o Brasil agora pedisse um empréstimo ao FMI de 300 bilhões de dólares. E nesse período os serviços públicos tiveram as tarifas disparadas, assim, luz, gás, transporte, água, tudo disparou. Várias tarifas chegaram a ter, inclusive, aumentos de mais de 3.000%, o transporte público também disparou, tudo na Argentina encareceu. O salário dos trabalhadores, a massa salarial, perdeu 17% do poder de compra, ou seja, as pessoas ficaram mais pobres mesmo. E teve também números como a inflação, que foi em 2019, que chegou a 53,8%, que foi a maior inflação da Argentina desde 1991. Em 30 anos, praticamente 30 anos, o Macri bateu o recorde de inflação no ano. E no período dele, no mandato dele, ele que disse na campanha em 2015 que inflação era algo fácil de resolver. Ele disse que a inflação na campanha ele disse que a inflação era um indicador da incompetência dos governantes. Ele teve 40% de média nos seus 4 anos de inflação. O Macri que prometeu na campanha também de 2015 um país com pobreza zero. O objetivo dele era zerar a pobreza na Argentina e foi quase duplicar com ele no poder. Chegou, como eu disse, está chegando a mais ou menos 9% de miséria, 9% da população em miséria absoluta e quase 40% na pobreza. O desemprego também recorde na Argentina, que obviamente é agravado ainda mais agora com a pandemia, e todos os outros indicadores
terríveis da economia. E para voltar ao tema da renegociação, alguns empréstimos que o Macri fez no seu período como presidente foram assim francamente desvantajosos para o país. Foram empréstimos com juros, taxas de juros altíssimas e prazos muito curtos. E foi tudo isso que o governo Alberto se dispôs desde o primeiro dia, 10 de dezembro. Ele disse que o principal problema do país era a dívida e que essa era a prioridade máxima do governo desde o primeiro dia da sua gestão. E eles conseguiram, poucas semanas atrás, conseguiram fechar a renegociação. Depois de toda a imprensa e a oposição torcer contra, eles não conseguiram, eles tentavam disfarçar no início do diálogo, no começo do ano. Chegou um momento que eles não conseguiram disfarçar e a sua própria torcida para que a renegociação não fosse fechada, e ficou feio, assim, essas páginas que foram impressas pela mídia argentina nesses últimos tempos em relação à renegociação da dívida são vergonhosas para a história de qualquer imprensa. E o fato é que o governo conseguiu, contra toda a torcida da oposição e da mídia, e esse tema foi simplesmente abafado, foi censurado. Praticamente não foi informado à população que a Argentina agora ela conseguiu vai economizar mais ou menos 27 bilhões de dólares nos próximos 10 anos com essa renegociação. Então é um crime, ao mesmo tempo em que eles fazem uma overcobertura da reforma judicial, que eu expliquei para vocês o que é que está em jogo da reforma judicial, é uma reforma administrativa para modernizar o sistema de justiça. Já a renegociação da dívida, que foi um golaço, equivalente a uma terceira Copa do Mundo, uma terceira conquista da Argentina de uma Copa do Mundo, e que merecia aplausos, merecia todo mundo comemorar, soltar fogos, foi abafada pela imprensa. Para fechar, aqui na Argentina, para a grande mídia, a mídia de direita, a mídia dominante, vale o contrário da máxima da lei Recupero. Quem for um pouquinho mais, que tiver mais de 30, 35, 40, vai lembrar, em 1993, o Rubens Recupero, ele foi flagrado numa televisão dizendo que ele não tinha escrúpulos. Ele disse, a frase era, eu não tenho escrúpulos, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Isso foi o escândalo da antena parabólica. Quem não conheceu o caso, coloca aí. Mas a lei Recupero aqui vale exatamente o contrário. O que é bom a gente esconde, o que é ruim a gente fatura. Isso, claro, da mídia tradicional, da mídia de direita, corporativa, em relação ao governo Alberto Fernandes. Sobre as fake news. São muitas as fake news que estão difundindo na Argentina desde o início do governo Alberto Fernandes. Eu fiz um vídeo detalhado sobre isso, eu vou colocar na descrição o link para vocês e tentar colocar a tela aqui no final. Mas em resumo, o Vicentim, caso Vicentim. A Vicentim é uma das maiores sojeiras do mundo, uma das maiores empresas de exportação de grãos do planeta, e ela é uma grande financiadora da campanha do Maurício Macri. E ano passado, na Argentina, em agosto de 2019, ocorreram as eleições primárias. O Macri levou uma surra. Ficou claro que ele estava derrotado e que não iria vencer as eleições de outubro. E desde agosto, a Vicentim começou a fazer uma série de empréstimos muito suspeitos, e especialmente no último mês, né, o Alberto Fernandes tomou posse em 10 de dezembro, mas entre novembro e até o dia 10 de dezembro, foram 28 empréstimos que o Banco Público da Argentina, o Banco de la Nación, fez à Vicentim. E a Vicentim, nesse período, embora com o superávit da balança comercial, graças à exportação de grão, de soja, de carne, gigantescas, quer dizer, a empresa nadando em lucros, ela acumulou uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões de dólares junto a mais de 2.600, para ser exato, 2.638 fornecedores, que na maioria do caso são empresas pequenas, pequenos produtores que fornecem todos os tipos de insumo, mas também assistência técnica, maquinário, etc., para a Vicentim. Então e foi detectado já ainda no final do ano passado que a Vicentim ia pedir a falência.
e ia pedir a falência e ia ser vendida para um grupo estrangeiro a preço de banana. Só que a Vicentin tem subsidiárias fora da Argentina. E aí foi detectado também que a Vicentin estava mandando a empresa, a matriz aqui, mandando dinheiro para subsidiárias com esses empréstimos que estavam sendo feitos aqui de forma muito suspeita. E aí o que aconteceu? A Vicentin estava prestes a dar o calote geral, todo mundo, então o governo chegou e, não, peraí, vocês não vão fazer isso não, vocês não vão deixar, além dos 2.638 credores na mão, os 7 mil empregos que vocês têm, vocês não vão deixar no olho da rua não, no meio de uma pandemia. Então, lá em junho, o governo Alberto Fernandes anunciou a intervenção e a possível expropriação da Vicentin, o que ainda não acabou acontecendo, mas houve uma intervenção para evitar justamente isso, um golpe. A Vicentin, vamos ser claros, ela resumindo, ela ia dar um golpe, ia deixar 2.638 credores na mão e 7 mil famílias no olho da rua. E o governo interviu para evitar isso. E, obviamente, para poder investigar a fraude que aconteceu com esses empréstimos fraudulentos. Sob o governo Macri, lembrando, Macri que teve a Vicentin como uma das maiores financiadoras da sua campanha. Esse é o resumo do caso Vicentin. Não tem nada de comunismo, não tem nada de expropriação da propriedade privada, não tem nada de China. E isso lembra o segundo grande caso de fake news aqui, que é a estatização da comunicação. O que aconteceu é que em todo o mundo a internet agora é um serviço fundamental para a sociedade funcionar. Ensino, trabalho, educação, enfim, comércio, finanças. Já era antes da pandemia e com a pandemia, diante da impossibilidade de muitas atividades funcionarem normalmente com atendimento presencial do Estado, do mercado, enfim, serviços, tudo isso passou a ser feito através da internet. E o Estado declarou a internet, a televisão a cabo, a telefonia, como serviços públicos essenciais. Mas não houve estatização, nenhuma empresa teve intervenção. A única intervenção do Estado que aconteceu foi nos preços. Foi determinado que não vai haver um aumento de preços e que vai ter que ser criada uma faixa de preço popular para que as pessoas possam pagar durante a pandemia e não percam o acesso a esse serviço público fundamental. Não teve estatização, não teve expropriação, nenhuma empresa não foi tomada pelo Estado, não tem nada de comunismo. Isso é apenas uma questão de emergência sanitária e social que o país está passando. Por fim, a pergunta que todo mundo quer saber, existe possibilidade de golpe nesse momento? Eu sinceramente acredito que não. Essa tensão em relação aos policiais, ela inclusive há espaço até para aumentar, vai que os caras resolvem ficar mais tempo lá, acampados, enfim, eu estou falando isso, eu estou vendo a televisão aqui, como é que está acontecendo. Há espaço para aumentar a tensão ainda, mas não creio que isso vá desaguar num golpe de Estado. Embora o Bolívia Feelings, o sentimento de Bolívia, já que na Bolívia aconteceu um golpe de Estado que foi puxado, primeiro, na verdade, pela OEA, pela Organização dos Estados Americanos, quando disse que houve fraude na eleição e depois todo mundo comprovou, inclusive consultores independentes, viram que não houve fraude na eleição. O Evo Morales ganhou a eleição legitimamente, mas enfim, a OEA do seu Luiz Almagro, um canalha golpista que tem sangue nas mãos dos milhares de mortos que estão acontecendo no Equador, na Bolívia, enfim. Mas a OEA deu a senha e as polícias da Bolívia deram um golpe de Estado e depois se somaram às forças militares, né, as forças armadas tradicionais dos quartéis. Mas não há, na minha avaliação nesse momento, uma situação para desencadear isso. Mas, isso que eu acho que é o mais grave, a disposição da direita é, sim, de derrubar o governo Alberto Fernandes, custe o que custar. Se não nesse momento, no futuro próximo e médio prazo, quando a pandemia de repente for controlada totalmente, tiver a vacina, eles conseguirem fazer manifestações com milhares de pessoas de novo, eles estão fazendo manifestações seguidas, mais pequenas, né? Mas se num médio prazo, eu não duvido que eles voltem à carga e tentem sim derrubar por via da força
usando as manifestações, usando muita gente na rua ali na Casa Rosada, na Quinta de Olivos, seja onde for. Eu não duvido que eles vão tentar sim derrubar o governo Alberto Fernandes por via da força. A verdade é que eu sinto todos os dias em que eu vou ler o noticiário aqui na Argentina, morando aqui, a minha sensação é de um déjà vu. É como se eu estivesse no Brasil de 2013. Embora não estejam acontecendo manifestações massivas aqui, como aconteceram em maio, a partir de final de maio de 2013 no Brasil, e aí sobretudo em junho e julho, o clima de ódio que a direita e a oposição tem em relação ao governo é similar ao ódio que tinha contra o governo da presidenta Dilma em 2013, 2014, e aí depois intensificado em 2015 até conseguirem o golpe em 2016. Então eu realmente não descarto uma possibilidade de golpe, uma tentativa de golpe, melhor dizendo, para o ano que vem ou para depois. Ano que vem tem eleições de meio termo, aqui na Argentina tem eleições a cada 2 anos, eles vão eleger no ano que vem uma parte do Congresso e, enfim, é meio que uma eleição que serve também para avaliar um pouco meio plebiscitária em relação à aprovação do governo. É triste dizer isso, eu devia ter falado mais no início do vídeo, mas a aprovação do governo caiu bastante. Ela que chegou a ter mais ou menos 70% de ótimo e bom, hoje tem 37%. É uma aprovação inacreditável, mas é real isso. Similar ao do Bolsonaro, que está tendo uma postura genocida no Brasil em relação à pandemia, enquanto o governo da Argentina está sendo reconhecido e elogiado no mundo inteiro por organizações ligadas à saúde e mesmo as universidades, enfim. É inacreditável, mas sim, o Alberto Fernandes tem uma popularidade hoje, setembro de 2020, similar à do Bolsonaro no Brasil. E a oposição não vai querer dar espaço para o Alberto recuperar isso. Embora a imagem dele positiva seja até maior do que a aprovação do governo, mas o fato é que contribui para isso, para essa aprovação ter caído tanto, esse desgaste em relação à pandemia que eu falei no início do vídeo para vocês. Resumindo, é isso. A direita vai tentar derrubar o governo do Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes tem uma postura de não ceder, ele bate muito forte na tentativa, nesse clima golpista que está instaurado na oposição. Ele respeita, ele disse que são legítimas as reclamações, as reivindicações dos policiais, mas disse que são inaceitáveis as formas, né, a forma com que eles estão se manifestando ao cercar a casa presidencial, a residência oficial do presidente, e ele não dá trégua mesmo para o espírito golpista ganhar corpo, mas ele está na corda bamba no sentido político de criticar, mas reconhecer a legitimidade das reivindicações dessa categoria de trabalhadores. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou fazer mais vídeos sempre que possível, então se inscreva aí no canal, difunda aí para quem quiser. Eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui, esse vídeo longo, eu sei, cansativo, mas eu espero que tenha dado conta de informar bem o que está acontecendo aqui na Argentina. Então, um grande abraço e até a próxima, e vamos torcer para que a situação fique mais tranquila aqui na Argentina.